Então, vamos já dar início. De que forma? Da forma que a gente faz todas as vezes, que é nos acalmando, né? Vamos todos ficar numa posição confortável, ereta. Vamos prestar atenção em nós mesmos. Vamos prestar atenção na nossa respiração. A respiração deve ser lenta, calma, profunda, nasal. E nós já vamos entrando na psicosfera formada por este grupo. Vamos nos unir. Vamos nos unir a toda a equipe espiritual que dirige este trabalho. Vamos entrar nessa sintonia de harmonia, de paz, de equilíbrio. Vamos nos desligar de tudo que nos aconteceu durante o dia. E vamos nos ligar a este momento. E ao respirarmos, vamos mentalizar que estamos absorvendo fluidos equilibrantes, fluidos amorosos, fluidos pacificadores. Nós estamos submersos em um mar de energia, respirando energia. E essa energia é dócil à força do nosso pensamento e da nossa vontade. Então vamos nos preencher de bons fluidos, harmonizando o nosso ser. Vamos levar um pensamento de gratidão até os nossos pés. Tomem consciência de seus pés. Como eles são importantes, como cada pedacinho do nosso corpo é importante para nós. Vamos valorizar cada parte do nosso corpo. Relaxem os seus pés. Vamos lentamente subindo pelas pernas, relaxando os tornozelos, as panturrilhas, joelhos, coxas. Deixem suas pernas completamente relaxadas. E assim a energia pode fluir livremente pelas suas pernas. Vão relaxando toda a região do quadril, relaxando os músculos, trazendo harmonia e equilíbrio a Boa todos os noite. órgãos. Vão relaxando bem o tórax. Vão soltando a musculatura do peito, das costas, relaxando ao longo de sua coluna. Relaxem os ombros, larguem as tensões, as preocupações, soltem os ombros. Relaxem os braços, antebraços, mãos. E vão relaxando bem o pescoço, a musculatura em torno do pescoço. Relaxem o couro cabeludo,
a musculatura em torno das orelhas. Soltem a mandíbula, relaxem. Relaxem os lábios. Vão soltando toda a musculatura da face, relaxando os olhos, as pálpebras, sobrancelhas e testa. Observem o seu rosto tranquilo, calmo, sereno. E assim nós vamos nos entregando ao equilíbrio, à paz, à harmonia. E vamos agradecer a essa equipe espiritual maravilhosa que vem nos ajudar sob o comando de Itaporã, nosso dirigente espiritual. Vamos cumprimentar toda a equipe espiritual de mestres de meditação que vem especialmente para nos ajudar neste momento. E principalmente vamos agradecer a Jesus, o nosso divino mestre, pedindo a Ele que esteja junto de nós, nos orientando, nos ensinando, nos guiando e abençoando os nossos esforços, abençoando esses momentos que vamos compartilhar. Graças a Deus. Isso, agora sim, oficialmente, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom estar com vocês. Vocês talvez até se espantem de ver a simplicidade que é. E a gente tem que buscar a simplicidade. Então, o que a gente vai buscar a simplicidade. E ser simples não é fácil. A gente tem uma tendência a complicar tudo. E na respiração, que é o tema de hoje, está a chave do equilíbrio. E aos poucos nós vamos percebendo isso, não é só estudar e entender, é sentir como isso é uma realidade. Então, eu sugeri para vocês que lessem 3 livros, né? O capítulo 9 do livro Nosso Lar, de André Luiz, e o tema desse capítulo é problema de alimentação. E vai falar sobre o quê? Sobre respiração. E ali, o Lísias, que é o enfermeiro que está ajudando André Luiz está começando a caminhar por nosso lar, né, vendo aquelas maravilhas todas, e ele pergunta, e o problema de alimentação aqui, como é que funciona isso, né? Tem aqui algum ministério responsável por isso, né? E o Lísias começa a explicar para ele que já foi muito complicado a questão de alimentação em nosso lar. Lembrando que esse livro foi escrito há 80 anos atrás, tá? E ele está contando um fato que aconteceu 100 anos antes. Então, é cerca de quase 200 anos atrás que aconteceu o que o Lísias está falando. Que o problema da alimentação lá era muito, muito intenso. As pessoas queriam os mesmos alimentos que tinham na terra. Por isso que é importante a gente ler Nosso Lar, né? Para a gente ver que eles estão numa matéria quintessenciada,
né? Mas ainda estão no corpo, sentem um corpo como se fosse o corpo físico, sentem necessidades. E o, o governador, né, queria sutilizar mais. E olha só o que ele diz. Ele queria colocar a lei da simplicidade, que as pessoas entendessem as leis da simplicidade, que é uma coisa que a gente está aprendendo há muito tempo. Vamos ver se a gente vai conseguir melhorar um pouquinho com relação a isso. Então, o que o governador fez? Veja bem, ele pediu que viessem de esferas muito elevadas, 200 instrutores especializados na ciência da respiração e da absorção dos princípios vitais da atmosfera. Ou seja, isso é uma ciência, respirar é uma ciência. E nós, se começarmos a entender e colocar em prática esses ensinos, nós podemos ter uma virada na nossa vida. E é simples. Afinal de contas, como é que a gente inicia a vida? Respirando. Como é que você termina a vida? Parando de respirar. O coração para, a respiração para. Então, respirar é vida. Só que nós não temos a consciência do que é realmente respiração. O quanto a respiração é importante. E, através da respiração, nós também absorvemos princípios vitais da atmosfera. Nós equilibramos todo o nosso sistema nervoso, equilibramos todo o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, através da respiração e da mentalização concomitante. E foi fácil para o governador implantar. Ele levou 30 anos. 30 anos no nosso lar, que a gente imagina assim aquela coisa mais maravilhosa, né? E quem sabe muitos de nós não estávamos lá e recebemos esses 200 instrutores das esferas elevadas e recebemos essas aulas a respeito da respiração e estamos aqui só lembrando, né? Lembrando para poder colocar em ação. E, e aí ele vai. Como foi muito difícil para as pessoas entenderem, afinal de contas, 30 anos trabalhando, trabalhando, para que as pessoas tomassem consciência da importância da respiração, da importância da absorção dos elementos vitais da atmosfera. E o governador fez o quê? Fechou nosso lar, fechou tudo. Ninguém entrava, ninguém saía, os mais recalcitrantes foram presos e por 6 meses toda a alimentação na colônia foi baseada no quê? Na respiração, na inalação todas as propriedades da atmosfera, né, dos princípios vitais da atmosfera, e também água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. 6 meses. Como ele diz, reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Leiam o capítulo, vocês vão ver quanto esforço foi feito para conseguir isso. Afinal de contas, 30 anos de esforço.
tá? Então, imagine que alguns desses instrutores que eles estão falando estão aqui. Quem sabe algum deles está aqui junto de nós, né? Porque a gente recebe um amparo espiritual tão grande. Pode ser que algum deles esteja aqui junto de nós, nos ensinando. Aí, continuando com André Luiz, nós vamos ver os mensageiros. O capítulo 42. No capítulo 42, a gente fica realmente com a pulga atrás da orelha. Porque ele começa a falar que nós respiramos não apenas oxigênio, a gente sabe disso, mas nós respiramos cerca de 1.000 litros por dia de nitrogênio. Então, nós respiramos oxigênio e nitrogênio. O oxigênio nós temos a capacidade de absorver, é fundamental para nós. Mas o nitrogênio não. Embora a gente respire 1.000 litros de nitrogênio, nós não temos capacidade de reter. E o que o André Luiz está dizendo? Se nós conseguíssemos reter 10 gramas desses 1.000 litros, nós não precisaríamos mais nos alimentar. Já pensou o que é isso? Não haveria mais necessidade de se alimentar. Mas aí ele fala, olha só, por isso que eu gosto tanto do André Luiz, ele vai dando dosagens pequenininhas para a gente. Ele fala assim, por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida. Mas aqui no nosso orbe, quem é que tem essa capacidade de reter o nitrogênio? As plantas. Só as plantas que podem captar e reter o nitrogênio. Então, nós absorvemos o nitrogênio através das plantas ou através dos animais que vão se alimentar das plantas. Né? É a forma que nós temos a capacidade. Só que ele fala aqui o quê? Por enquanto. Aí ele fala do nosso processo evolutivo, da nossa capacidade de amar, a capacidade de cooperar. Quando nós conseguirmos entender e viver tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, tudo aquilo que a própria natureza nos ensina. Diz ele o seguinte: quando nesse tempo, né, nesse tempo sublime que chegará, né, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade, a veneração às leis divinas, permitir-nos o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Olha o termo que ele usou, problema técnico dessa capacidade de fixação. E a gente ouve falar, já li a respeito, já vi documentário a respeito, de pessoas que não se alimentam mais. Né? Não sei se vocês já ouviram falar dessas pessoas. Tem, inclusive, um vídeo da Globo News que fala justamente dessas pessoas que dizem que vivem de luz. Né? São pessoas que não mais se alimentam. Então, foi feito, inclusive, teste, né?
num indiano de 72 anos, na época, né? Na época que eu vi esse vídeo. Ele não se alimentava desde os 6 anos de idade. E aí perguntaram para ele, mas absolutamente nada? Não, nada. Aí perguntaram, podemos fazer exames? Ele falou, bom, desde que não sejam invasivos, podem fazer exames. Né? Mas deixou fazer exames de sangue, exame de urina, uma série de coisas ele permitiu. Né? E ele ficou fechado num ambiente, né? Não sei, não lembro mais se foi num hotel, se foi num hospital, não lembro, monitorado 24 horas por dia. E realmente ele não se alimentava, não tomava água, nada. E aconteceu um fato interessante com ele. A bexiga dele enchia e depois esvaziava, mas não que ele urinasse. Aí perguntaram, como é que pode a sua bexiga encher e esvaziar? Ele falou assim, é porque é reabsorvido pelo meu organismo. Aí eles falaram, puxa vida, então deve estar todo intoxicado. Os exames de sangue dele perfeitos. E isso aconteceu em muitos casos ao redor do mundo. Foi visto nos Estados Unidos, na China, na Rússia, né? Várias pessoas que não se alimentam mais. E muitas pessoas quiseram seguir esse caminho. O que acontece? Não resistem. Lembra, existe é necessário que o seu organismo tenha a capacidade de absorver o nitrogênio. Se não tiver essa capacidade, não adianta. Então, muitas pessoas morreram tentando isso. Que tal a gente seguir o caminho de melhorar os pensamentos, ter uma alimentação mais regrada? Há tanto que a gente pode fazer, né? No futuro, chegaremos lá, tá? Então, eu só estou falando, comentando isso, dizendo que já está começando esse processo, tá? Quantas pessoas no mundo, entre quase 8 bilhões de pessoas? Quantas? Tá? Então, só para a gente saber. E aí tem a leitura do livro Saúde, que eu falei para eles, para vocês, que deve ser livro de cabeceira, né? Tenham esse livro em casa. E como eu sou antiga, eu gosto de papel, sabe? Adoro papel. Eu quero ler, eu quero riscar, eu quero voltar, consultar, né? Então, o capítulo O Ar que Respiras. Se você lê meio desavisadamente esse capítulo, parece que ele está exagerando, parece que ele está falando uma linguagem poética, colocando coisas que não existem. Mas se você olhar profundamente, tudo que está colocado aqui é a pura verdade. Nome do livro Saúde. Eu coloquei até a foto dele no grupo. O autor é miramês, o médium João Nunes Maia, tá? E o livro Saúde. Então, nesse capítulo, O Ar que Respiras, ele vai colocando, né, que as estrelas despejam nos braços intermináveis do vento o magnetismo estelar, que fortifica com outros elementos doados pela natureza. Aí ele vem com a seguinte frase: o oxigênio regulado pela expressão divina. O que significa isso? Teve um filme que já passou pelo Netflix, que é da National Geographic, que chama One Strange Rock, com a apresentação do Will Smith.
E o primeiro capítulo desse documentário, o primeiro episódio, fala sobre o ar. Como é que se forma oxigênio no planeta? Então, esse é um filme que todo mundo deveria assistir, porque ele é realmente fabuloso. Se eu tivesse condições de pegar esse filme, eu passaria para todo mundo, né? Mas eles restringem muito, né? A gente não consegue, né? A última vez que eu soube estava no Disney, no canal da Disney, estava essa série, né? E qual a conclusão que existe? Na nossa atmosfera, temos 20,95% de oxigênio. Olha o número, 20% mais 0,95. 20,95% de oxigênio. É um número preciso. Se alguém puder escrever para mim, está perguntando aqui o nome do filme. É One Strange Rock, Uma Rocha Estranha. É o Will Smith que apresenta. E é o primeiro episódio que fala sobre a formação do oxigênio. Se você assiste o filme, você fala, meu Deus, só Deus pode fazer essa maravilha. Só Deus. Tão maravilhoso que é como se forma o oxigênio no planeta. E tem uma coisa, se tiver mais oxigênio do que esse número, começa a haver incêndios, porque a gente sabe que o oxigênio ele é muito inflamável, né? Então, se for mais do que 20,95%, começam a acontecer muitos incêndios. Se for menos, acaba a vida na Terra. Simples assim, gente. Por isso que está dizendo aqui, o oxigênio regulado pela expressão divina. É Deus que coordena isso, gente. Com tanta besteira que nós fazemos aqui no planeta, com tantas queimadas, com tanta poluição, né? E fica 20,95% de oxigênio, num processo assim fantástico, maravilhoso. E aí ele diz que o ar que nós respiramos é um medianeiro de qualidades indescritíveis e poderá ser enriquecido pelo modo que pensas, ou tornar-se um instrumento de suicídio lento, se desprezas os meios de purificação da mente. Olha a relação: respiração, pensamento, sentimento. O pensamento elevado é a chave de luz da valorização daquilo que respiras em todos os segundos. Ele diz mais: o mais seguro alimento para todos os teus corpos entra pelas tuas narinas, festeja em todos os teus meridianos e fortifica todos os centros de força, capacitando a alma para os grandes ideais. Olha a importância da respiração mais sentimento e emoção, bons sentimentos e boas emoções. Porque aí nós vamos estar dando qualidade ao oxigênio que nós respiramos. E ele vai, não vou ler o capítulo inteiro, logicamente, mas eu quero muito que vocês leiam, pensando em cada palavra, em cada frase, porque são chaves que estão sendo dadas para que a gente entenda melhor esse
milagre que é o oxigênio, o milagre que é a respiração. Ele diz o seguinte: estamos dando pequenos toques para que possas despertar as lições que vibram dentro de ti, onde a escrita de Deus é sempre viva e progressiva. Tá vendo por que a gente fala que é muito simples, é tudo muito simples? Porque nós já carregamos isso dentro de nós, que podemos despertar isso. Essas lições todas já estão dentro de nós. Porque senão, como é que todas as pessoas iriam para o processo de crescimento espiritual, de iluminação espiritual? Vai ter que se fazer faculdade? Vai ter que ter algum curso especial? Ou seja, as lições já estão dentro de nós e precisam ser despertadas. Então, se a gente despertar para a importância da respiração, se nós levarmos em consideração isso, só com a respiração, vocês já não precisariam mais ter nenhuma aula de meditação, gente. Porque a respiração é a base de tudo. Eu vou colocar no grupo um videozinho que eu fiz ensinando respiração completa, tá? Eu tenho, no meu canal eu tenho 5 vídeos. Eu vou colocar o primeiro, que é o que vai ensinar a respiração completa, tá? Ele está dando aqui também um exercício que é o que nós vamos fazer hoje. Uma coisa importante: respiração exclusivamente nasal. Nós inspiramos e expiramos pelas narinas, tá? Então, vou explicar assim, em linhas gerais, muito rapidamente, por que tem que ser pelas narinas, tá? Eu quero que vocês prestem atenção, respirem e observem que horas que sua narina fica mais aberta. É na hora que você inspira que fica mais aberta ou na hora que você expira que fica mais aberta? Então, vou lá. Que horas que ficou mais aberta? Quem achou que na hora que solta o ar que fica mais aberta? Levanta a mão. Na hora que solta o ar que fica mais aberta? É na hora que enche o pulmão que fica mais aberta? Sim, é. É. É, vou chegar aqui pertinho, vou respirar, vou inspirar, expirar. Mais uma vez. Deu para Quando ver inspira, as minhas narinas? fecha. Quando Hã? inspira, fecha. E Quando quando inspira, fica respira, mais abre. fechada. Inspira, fica mais fechada. Quando expira, fica mais Ele aberta. abre um pouco. É muito Mas pouco, né? Mas por que funciona assim? Por quê? Quando nós inspiramos, nas narinas, ela é muito, tem muitas veinhas para aquecer as narinas, para aquecer o ar inspirado. Nós temos esses pelinhos que vão filtrar o ar. O canal é muito longo. Por quê? Porque o oxigênio vai ter que chegar nos pulmões na temperatura do corpo. Então, a gente inspirando pelas narinas, nós vamos limpando o ar, filtrando e aquecendo.
E nós temos os sinos, que normalmente 4 sinos, né? Que são o quê? Buracos. São ossos ocos. Para que servem os sinos? Para ajudar no aquecimento, para reter ar quente, tá? Então, nós inspiramos, limpamos o ar, aquecemos, e na hora de soltar, por que que abre para soltar? Para que o gás carbônico expirado, que ele é tóxico, ele vai ajudar na limpeza de toda a parte respiratória. Ele vai entrar nos sinos, vai ajudando no processo de limpeza do, do nariz, de todo o sistema respiratório aqui alto. Então, na inspiração, nós limpamos o ar. Na expiração, nós limpamos toda essa parte. Ou seja, se você não respira só pelo nariz, começa a acumular muitos dejetos, provocando sinusite e vários outros problemas. Tá? Então, é importante isso. Quem gosta de fazer. Ah, a professora da escola falava errado que só inspirávamos oxigênio. Não, é oxigênio, nitrogênio e sujeira também, né? Que vai ser limpa pelas narinas. Bom, então, é importante isso, só respirem pelo nariz. Quem pratica corrida deve treinar respirando pelas narinas. É difícil, né? Alguém aqui treina corrida? É que está um grupo pequeno que eu estou enxergando. Você treina, É, Paulo? o Aguinaldo também? professor, Rony? Hã? o professor fala que para não cansar, que a gente tem que manter a boca aberta para que a gente consiga ter mais desenvolvimento na corrida. E é ensinado assim. Professor de Então, você educação vai fazer o física. seguinte: olha, isso eu ensinei já para muita gente que pratica e comprovou. Passe a respirar só pelo nariz. Só pelo nariz. É horrível no início, horrível, você mal consegue, tá? Aí, se você conseguir respirar só pelo nariz a corrida inteirinha, você vai terminar a corrida descansado. Isso eu garanto. Mas, por favor, não acredite em mim. Experimenta. Tá? Rony, eu quero que Isso, você ok, entendi. faça, observe e depois fale para mim. Viu, Tá Paulo? bom, pode falar. Aguinaldo, façam isso. Experimenta e, é, inclusive, já vi corredores de maratonistas que eu fico observando, respirando pelo nariz, e são os melhores, tá? Então, bom, vamos continuar as nossas Eu respirações sempre, aqui. eu sempre treino respirando pelo nariz mesmo. Já é hábito meu. Espera aí, eu não estou. Ah, Paulo, pode falar. Já é hábito meu, sim, respirar só pelo nariz mesmo. Verdade. Ah, que bom. E como é que você termina a corrida? Tranquilo. Bem, né? Sim, Gente, tranquilo. realmente é muito mais descansado do que se respirar só pela boca, viu? Então, boca fechada, respirando pelo nariz. Obrigada, Paulo. Então, depois, Aguinaldo, Rony, são os que eu estou vendo aqui que falaram que fazem corrida. Bom, como vai ser a meditação que nós vamos fazer hoje?
É o que está escrito nesse capítulo aqui, o ar que respiras, que é o seguinte, às vezes você quer se comunicar com alguém, mas está difícil. Quem tem filho adolescente sabe disso. Estou vendo aí, né, Ana Paula, né? Isso muitas mães e pais já fizeram e depois disseram o resultado que foi bom, tá? Então, o que que você vai fazer? Vai respirar e mentalizar a pessoa, tá? Aquela pessoa com quem você gostaria de estar conversando, né? E o que que você vai fazer? Você mentaliza a pessoa, imagina em torno dela uma atmosfera carregada de bons fluidos. Tudo aquilo que você conseguir imaginar de bom, você vai colocar nessa atmosfera. Amor, paz, alegria, equilíbrio, né? Então você vai construir em torno dessa pessoa uma atmosfera absolutamente carregada de bons fluidos. Aí você conseguiu mentalizar a pessoa, conseguiu mentalizar essa atmosfera, e aí o que que você vai fazer? Você vai respirar junto com essa pessoa, entrar nessa atmosfera e respirar junto. E mentalizando que está até respirando no mesmo ritmo, absorvendo paz, harmonia. Então, você está na mesma atmosfera fluídica que essa pessoa, respirando junto com essa pessoa. Então, olha tudo que você está mandando para essa pessoa, tá? Deu para imaginar como é que é essa meditação que nós vamos fazer? Alguém tem alguma pergunta? A pessoa pode ser próxima. Vamos supor que você vai fazer essa respiração e a pessoa está na mesma sala. Você fica quietinho. Tem uma pergunta. Hã? Eu tenho uma pergunta, Luiz. Pois não, Luiz, Se fala. você falar que mentaliza, a gente pode mentalizar, por exemplo, uma pessoa que nós temos dificuldade de relacionamento? Com certeza, pode sim, tá? Se você estiver no mesmo ambiente, você pode ir fazendo essa mentalização, e quando a gente aprende a mentalizar, a gente pode mentalizar até de olho aberto, viu? Porque se você está no mesmo ambiente, está de olho fechado, fica meio esquisito às vezes, né? Então você pode fingir que está vendo a televisão, alguma coisa assim. Então, mas você está ali mentalizando, impregnando aquela pessoa de fluidos bons, e você vai observar a respiração dessa pessoa e vai respirar no mesmo ritmo que ela está respirando. Então, você vê o movimento da respiração, você respira junto. Inclusive, ao soltar o ar é relaxante. Então, você pode ir tentando condicionar a respiração do outro através da sua, fazendo a respiração ir mais lento. Uma pessoa perguntou aqui: se for uma pessoa desafeta, não nos prejudica? Muito pelo contrário, tá? Vamos supor que a pessoa não nos queira bem, tá? Ou nos odeie, né? Se você entrar na frequência vibratória da pessoa, você vai estar sendo prejudicado. Mas se você está na sua frequência vibratória, voltada para o bem, com todos os bons sentimentos que você conseguir colocar dentro de si, aí não tem um menor perigo, de jeito nenhum, tá?
Mas vamos começar mais leve? Vamos treinar? Em desencarnado, não. Desencarnado, não. Tá? Desencarnado tem que seguir o caminho dele. Se nós fizermos isso, vai ser um desserviço muito grande para os dois. Então, comece com pessoas mais leves, né? É mais fácil. Aí você já treinou bastante, você já conhece mais o processo, aí você vai para as pessoas mais difíceis, tá ok? Mas depois podem me contar o efeito disso. Então, vai ser isso, tá ok? É o que nós vamos fazer hoje. Então, ficando naquela posição confortável, porém reta, sem rigidez, sem encostar a cabeça. Nós vamos respirando calmamente e façam todo o processo sozinhos, fazendo a mentalização, e vamos prosseguir nesse processo.
Muito bem, vamos voltando. Isso. Ah, gente, não é mágica, não, viu? É um processo. Repitam, procurem fazer diariamente, vários dias. O que vai acontecendo? A nossa frequência vibratória vai mudando a relação, tá? Mas depois me contem, tá? Ah, que paz! Isso mesmo, Vânia, que paz! Não é gostoso fazer isso, né? Em vez de ficar elucubrando coisas ruins, vamos fazer isso. E, e um detalhe da respiração: o soltar o ar é relaxante, acalma. Normalmente o asmático, ele inspira, mas não. Ah, muitas pessoas diferentes aparecem na mente. Mas isso, essa paz transmite para a pessoa que você está mentalizando, sim, viu? Transmite, sim. Peraí, estou falando da respiração, você solta o ar. No soltar o ar é que você acalma, relaxa. Então, a semana passada eu falei para vocês inspirarem em 3 tempos, soltarem o ar em 3 tempos. Estou contando que todo mundo fez, tá? Agora, comecem a soltar o ar mais lentamente do que vocês inspiram. O objetivo é chegar a soltar o ar no dobro do tempo que vocês inspiraram. Então, não digo que tem que já essa semana, não. Vai indo aos pouquinhos. Inspirou em 3 tempos, depois expira em 4. Ah, tá muito fácil. Inspira em 3, solta em 5, até chegar 3, 6. Tá? Então, o ideal é o dobro do tempo. Por que, por exemplo, que as pessoas cantam mantras e sentem muita paz? A gente falando normalmente, respirando normalmente, você não solta o ar, tanto ar. Mas vamos imaginar que você está fazendo o Om, né? Famoso Om. Né? Você chega e inspira. Om. Olha como foi longo. Todo mundo consegue fazer isso longo. Então, só o fato de você estar soltando o ar ao emitir o som, o ar está fazendo vibrar as cordas vocais e está emitindo o som. E está emitindo na expiração longa. Aí vai acalmar, vai sentir paz, vai sentir. Por isso, cantar também faz muito bem. Então, por isso, vamos treinar para ir expirando mais longamente, tá? E é importante que a respiração tenha um ritmo para a gente fazer a, a, a nossa meditação. Ela precisa de ritmo, tá? A semana que vem, nós vamos fazer uma meditação mais longa, com som, com música, tá? Seria uma espécie de um mantra para vocês experimentarem. A duração da meditação vai ser de meia hora, mas ela vai passar muito rápido, vocês vão ver.
Está falando aqui sobre a alimentação. Gente, cuidado com isso. Rosana, você quer falar em voz alta? Você só escreveu? Para Rosana Morano? Fala. Eu fiz, eu achava que não precisava me alimentar mais. E água, assim, no começo bebia uns golinhos, né? E aí, eu nem lembro quanto tempo mais ou menos deu, eu acho que uns 3, 4 meses que eu fiquei. E aí, eu não tava com sintomas, que minha glicemia tava alta, mas daí fui feito exame e aí tava alta. Então, já voltei a comer. Gente, não se esqueçam daquele detalhe técnico que precisa acontecer, que é a espiritualidade que vai colocar isso, tá? Não somos nós, não. Então, para a semana que vem vai ser essa meditação que a gente vai fazer, e na outra semana nós vamos ver como é que funciona a meditação, toda a parte técnica de como funciona a meditação, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da meditação que a gente vai fazer. Agora eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário a respeito do que nós fizemos hoje. Algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade para falar de como foi a experiência de respirar junto. Sheila, Pode falar, Luiz. eu achei muito bacana mesmo, né? Se acalma, né? Parece que está em estado latente, não sei. Mas, por exemplo, às vezes eu tenho insônia. Nesse Sim. caso, o que você recomenda? Fazer exatamente isso, mas sentado, deitado? Porque essa respiração pode ajudar nisso ou não? Espera um pouquinho. Você está falando daquela meditação que nós fizemos de respirar junto com outra pessoa? É isso? Não, isso. Mas assim, a gente pode usar esse tipo de meditação, Pode. respiração. Não, Como seria isso? Você o mentaliza o quê? Outra que coisa. que você faz? Você vai respirar, prestando atenção, fazendo a contagem, e vai respirar deitado. E mentalmente você vai fazendo o relaxamento, igual esse que a gente faz no início do trabalho. Eu falei a semana passada que eu ia colocar o vídeo, ia colocar o vídeo a respeito de um relaxamento de 5 minutos e relaxamento de 10 minutos, né? Eu acabei não colocando porque a gente colocou muita coisa, eu esperei mais uma semana para colocar. Então, eu vou colocar, você fazendo esse relaxamento pode ajudar. E aí, depois, você foca na sua respiração, é como contar carneirinho. Só que você vai contar a respiração, e aí, no caso, vai ser para dormir, não vai ser para fazer meditação. Entendeu? Realmente, lembraram aí, antes de você falar, Vânia, a respeito do asmático que eu falei. O asmático, ele inspira, mas não sabe expirar. Então, o asmático precisa treinar a expiração. Então, essa respiração vai ser excelente para o asmático, tá? Vânia, pode falar. Boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo bem? Primeiro, eu rapidinho agradecer a oportunidade. Eu estou amando a minha segundo momento, né? E eu estou adorando. Parabéns, parabéns mesmo. E a experiência de hoje, né? Eu senti logo no início, quando eu comecei, é muito engraçado que você conecta com a pessoa e a, a dificuldade que você tem. Eu fiquei mais acelerada, mais agitada, e aí você vai iniciando o trabalho de mentalizar e mandar essas energias, o pensamento, né? Tentando respirar junto com essa pessoa que você está mentalizando, você vê que no início fica mais acelerado. E aí, quando você consegue, vai acalmando, 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 e a sua respiração vai
e você percebe direitinho que você está respirando junto. Eu achei assim interessante, parece que você está pertinho da pessoa, parece que você está sentindo a respiração da pessoa. Então, o que que eu entendi disso? Que é a dificuldade de você chegar até a pessoa, e é como se a respiração, uma não tivesse de acordo com a outra. E quando você manda toda essa energia através do pensamento, é quando elas se encaixam, é quando você acalma e a respiração flui normalmente. Foi isso que eu senti e eu percebi. Aí eu queria ouvir um pouquinho você. Nossa, exatamente isso, Vânia. E você sentiu bem-estar no final? Com certeza. No É, início, vi que eu estava incomodada, porque eu estava em desarmonia, vamos assim dizer. Quando eu consegui entrar na harmonia, é como se eu tivesse sentindo a respiração da pessoa e pronto, aí acalmou, e aí foi dando aquele conforto. No final, quando você falou, vamos finalizar, é como se a gente não quisesse terminar, porque está ótimo. fluindo tão leve. Tá, vocês, quando fizerem isso, façam por aproximadamente 5 minutos. Não exagerem nesse exercício. Mais ou menos 5 minutos, tá? Camila, Oi, Sheila, boa noite a todos. boa noite. Eu fiquei assim, sabe? Ah, eu tentei fazer, eu fiz o que você falou, e a princípio, nos primeiros minutos, assim, eu senti muito sono, muito sono. E aí eu lembrei do que você disse, que a gente precisa sim, manter em nossa integridade, né? Não misturar com o da pessoa, né? É isso, a gente não pode misturar, a gente tem que manter o nosso equilíbrio e o nosso ritmo de respiração e procurar. Eu não entendi porque deu tanto sono. Não sei se é porque eu estava respirando bem pausadamente ou porque é alguma energia que eu consegui, sei lá, eu Você escolheu uma pessoa que você tem dificuldade ou uma pessoa que você está muito bem com ela? Ah, então, é minha filha, né? Então, Hum, é assim, a gente teve assim, alguns desentendimentos, mas a gente é muito polido, né? Não tem discussão, não tem nada, tem algumas contradições e é muito polido. Então, existe um desconforto hum, nessa. mas você acabou conseguindo fazer? Eu fiz e eu me colocando do lado dela e respirando com ela. Certo. Fez a atmosfera fluídica, de harmonia, tudo isso? Isso. Certo. Quando você terminou, como é que você estava se sentindo? Foi assim, foi que nem a Vânia, eu não queria terminar, eu queria continuar um pouco mais. Ah, que bom, que bom. Isso é ótimo, isso é ótimo. Veja bem, esse sono que deu pode ser até um pouco psicológico, tá? É como se. Vamos deixar como está para não mexer, sabe? Então, vamos ser polidos, tá? Continuar assim, passa, Então, né? é, tá? Legal. Faz Ah, sentido? Faz faz sentido? sentido, Tá bom, faz. tá Uhum. É. Eu só queria também dizer, semana passada, que a gente trabalhou com a energia, né? bom. Aham. E eu tinha uma dor bem, já estava doendo há mais de uma semana, de uma torção que eu dei aqui, e eu usei a energia, coloquei aqui, né, na minha lombar, e alguns dias depois eu já não estava doendo mais. Ah, que maravilha. Dias depois, Então, eu Ah, que trabalhando bacana. nisso. Muito bom, Tá. obrigada. Jackson, Oi, Sheila. Bom, eu senti uma paz tremenda também ao longo do exercício, e aí acho que tem dois pontos, né? O primeiro ponto
parecia que eu estava em uma conversa, né? E a pessoa estava me agradecendo por estar ali comigo, enfim, emanando, né? Paz, saúde, amor. Então parecia que estava num diálogo com essa pessoa. Então, e depois uma alegria muito grande, né? Acho que isso foi o que eu senti, né, ao longo da, do exercício. E aí, só que aí eu agora tenho uma pergunta, né? Ah, Você falou ali por que não fazer isso por mais de 5 minutos? porque não é um processo de manipulação, sabe? É um processo de. É que nem, por exemplo, você vai dar um abraço numa pessoa, tem um tempo para o abraço, sabe? Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, você fez isso, sentiu, está gostoso e tudo isso, agradece e para, sabe? Caminho do meio, moderação. Não sei se eu estou me fazendo entender, porque senão pode. Não, tá claríssimo, Sheila. A gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? Não é só porque tá bom, né, que a gente deve ficar persistindo, né? Eu entendo que existe uma troca à medida que a gente está emanando pensamento e vibrando, né? Exatamente. Sim, Então, existe o outro ali. Então, você tem que ter muito respeito. Por isso, não exagera. perfeito. Obrigado, Sheila. Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Posso falar? Pode, Ana. Para mim, a pessoa sumiu e eu adormeci. Eu fiquei sonolenta, bem sonolenta mesmo. Faz o seguinte. é, É que vai aparecendo o chat aqui, eu acabo lendo e eu me perco. A pessoa que eu pensei é uma pessoa que eu tenho super afinidade, a gente não tem problema nenhum, é uma pessoa do meu coração. E ela, ela, ela não apareceu mais na minha visão e eu senti um sono. Mas você conseguiu visualizar. Visualizei, mas assim, eu tentei ver o campo, né, que você estava falando, não consegui, e aí eu fui sentindo um sono. Eu até cochilei, eu acho. Olha, tá tudo certo, Tá bom, então. tá tudo certo, tá? Bom, Uhum, faça novas experiências com outras pessoas também, tá bom. tá? Uhum. Mais alguém? Não? Fala, Álvaro. Muito interessante, Sheila, esse exercício. E até me passou aqui pela cabeça de que a gente tem, às vezes, uma indisposição com pessoas que você nem conhece, ela nem te conhece. Por exemplo, Sheila, você já imaginou se nós pudéssemos fazer isso? Não é bem meu caso, assim, mas eu conheço muitas pessoas que têm uma aversão a determinados políticos, entra na questão política, que se você pode fazer isso, ter essa harmonia. Eu fiquei pensando Olha, nisso, sabe? tudo que for para o bem, Para o bem, exato. tudo que for para o bem é lícito, Tá certo. Ok, tá? obrigado. Aliás, nós fazemos todos os dias, às 6 horas da tarde, nós temos um grupo de vibrações pelo planeta, né? Muitos aqui fazem junto com a gente essas vibrações. E nessas vibrações, nós vibramos também por todos os políticos, tá? Por quê? Porque a gente está estimulando o quê? A fraternidade. Todos nós estamos destinados à angelitude.
Então, mesmo aquele que você olha e fala assim, imagina, esse aí de jeito nenhum. Não, nós somos todos irmãos e todos chegaremos à angelitude, todos seremos felizes. Então, é já criando essa disposição de ser bom, de acolher, de aceitar o outro, né? E esse grupo que nós temos é das 6 às 6h15, são 15 minutos de vibrações. Porque a gente vibra por tudo e por todos e pela gente também, né? É muito gostoso. Vou até colocar no grupo, se alguém quiser entrar, não é um grupo fechado, quem quiser participar, pode participar, quando puder participar também, tá? Antonieta. Então, é assim, no começo foi muito difícil, porque os meus pensamentos estavam muito acelerados. Eu não conseguia me concentrar, né? Pensamentos muito acelerados. Aos poucos, eu consegui acalmando, respirando mais tranquilamente, e senti, assim, que saía muita energia, assim, da parte da cabeça, do lado esquerdo da minha cabeça, saía energia, e as minhas mãos ficaram muito quentes. Aí eu fui me acalmando, acalmando, até que consegui, numa boa, transmitir o que eu queria. E quando terminou, você estava bem? Estava bem, estava bem, estava bem. Ótimo. Tem que estar bem. Sim, com certeza, estou ótima. Ótimo, isso é bom. Obrigada, Antonieta. Obrigada. Vamos, então, encerrar a aula de hoje, tá? Mas eu estou sempre disponível para vocês no WhatsApp, tá? Pode escrever para mim que eu vou responder. E se for parte técnica, Mariângela. Então, vamos meditar, gente, que funciona. E respirar com consciência na respiração.